Pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso curso de pregador de alta performance, nosso curso de teologia na matéria do pregador de alta performance, que é também o nosso curso de homilética. Espero que você tenha anotado, tomado notas, tenha curtido, se inscrito no nosso canal. Chegamos aqui na nossa reta final, na nossa 12ª aula do nosso curso de pregador de alta performance, do nosso curso de formação livre em teologia. Estamos trabalhando, na aula anterior nós trabalhamos sobre o Gilto Moraes, vamos finalizar nele ainda, né? O Gilto Moraes. Deixa eu ver mais uma coisa aqui. Mas antes, talvez a gente finalize nele. Na verdade, porque você tem que entender como jamais a gente vai esgotar essa matéria, né? Muito vasta, é muito extensa, matéria de homilética. Aqui na nossa apostila, que estamos no finalzinho também, diz: o pregador deve ser ousado onde nós paramos lá perto onde nós paramos. Ou, na verdade, o pregador não pode fazer o público dormir. O pregador é um ser vivo que prega uma palavra viva de um Deus eternamente vivo. M. Bondes diz que homens mortos pregam sermões mortos e sermões mortos matam. O pregador deve ser ousado e usado a tal ponto de fazer o coração dos ouvintes arder de alegria e de esperança. O pregador tem a responsabilidade de fazer com que as pessoas voltem seus corações para Deus, se convertam, sejam livres dos seus males, tornem a sonhar e a acreditarem que ainda existe esperança para aqueles que acreditam no Senhor Jesus Cristo. O pregador deve ser um apaixonado pelo Senhor, pela palavra e pela vida. O pregador deve ser desesperado pelos céus, por estar falando não de um presidente, mas do Criador do Universo. Aquele que está assentado num trono de glória, que tem os olhos como chama de fogo. O pregador deve entender que ele está falando de um Deus grande, de um ser imortal, que todas as coisas estão sob seu controle. O sucesso da pregação depende do sucesso que o pregador tem no seu quarto de oração. Falamos sobre isso, né? Sobre a questão da oração, do pregador e a oração, pois o sucesso da pregação depende do sucesso que o pregador tem no seu quarto de oração. O momento do pregador com o Senhor revelará o cultivo que este terá diante do público. As regras da homilética atraem e encantam as pessoas, mas somente se você tiver fogo do Espírito sobre a vida é que irá fazer elas permanecerem. O pregador em comum precisa passar pelo processo da preparação. E isso não acontece da noite para o dia. O púlpito é o pódio espiritual daqueles que entregam sua vida numa busca desesperada por Deus. O púlpito não foi feito para os indolentes, mas para homens e mulheres que labutam incansavelmente nos estudos, a fim de transmitirem com coerência, precisão e com poder aquilo que o Senhor direcionou. Uma das maiores tragédias no púlpito de nossas igrejas é a má preparação dos obreiros, especialmente daqueles que, além de não estudarem, deixam de se dedicar à pregação. Sua mensagem, consequentemente, é desorganizada, sem nexo, perdida em uma Bíblia tão grande, perfeita e boa, deixando o público ouvinte carente de compreensão da palavra de Deus. Outros aqui, sem desconfiar do entrave que causam a obra do Evangelho, são verdadeiros inimigos do estudo e dos que estudam. Aí nós temos a nossa apostila também, nosso material de apoio, né, que é importante todo pregador, ter uma biblioteca, ter dicionários, muitas enciclopédias. É importante você ter
comentários bíblicos, e eu posso citar alguns comentários aqui. Hernandes Dias Lopes, que é um dos maiores pregadores da atualidade, mentores, instrutores. Varre Wisby, os comentários de Beacon. Tem, além do Hernandes, que é presbiteriano, tem outro presbiteriano, que é o William Hendrickson. Tem o William Barclay, que é um erudito aí extraordinário. Tem o máximo de comentários exegéticos possível. O que é o comentário? São exposições bíblicas, onde os comentaristas explicam a Bíblia versículo por versículo. Então é importantíssimo você ter em mãos esses autores, ter em mãos esses materiais, ter material de tipologia bíblica para você não cometer gafe, onde são as tipologias, que são as simbologias. Teremos também muitos livros históricos da história da igreja, no nosso país, para você ter uma noção de como funciona. É importante você ler, ter informações sobre o que acontece no nosso país, dominar a escatologia. É importante que o pregador domine, pelo menos ele vai ter uma matéria ali que ele domina mais, mas ele entenda de todas as outras matérias da teologia, pelo menos as principais: bibliologia, escatologia, cristologia, pneumatologia, angelologia, hamartiologia, soteriologia. Essas principais matérias aí é importante se dominar. É importante isso para o seu trabalho, para a sua pregação, para o seu ensino. Use caderno de anotações, anote todas as ideias que serão usadas no sermão. Uma ideia anotada vale mais que uma mente brilhante. Por isso, escreva toda ideia relevante no caderno de anotações. Ler muito e saber selecionar a leitura de livros periódicos. Isto inclui não só a leitura de livros de cunho evangélico, mas também de livros seculares. O cultivo da leitura é indispensável à cultura de todo pregador, que deve procurar enriquecer o seu vocabulário para falar acertadamente, saber conjugar os verbos. A leitura sistemática fornece ao pregador bons temas homiléticos. Esteja atualizado com o que acontece no mundo, tenha sempre por perto caderno de anotações, tenha uma ampla biblioteca de vários temas possíveis. Estude de dia e de noite. O pregador em comum deve ser objeto na transmissão da mensagem. Não precisa ficar apenas enrolando simplesmente para dizer que tem um vasto conteúdo. O pregador tem que saber o que vai pregar e qual alvo vai ser atingido. Ninguém prega por pregar. Você não pode pregar sem rumo, sem direção. Não coloque a responsabilidade no Espírito Santo dizendo que ele é quem fará a distribuição da mensagem, revelando assim o seu despreparo. O pregador deve transmitir no mesmo tema que começou. O pregador deve terminar, no mesmo tema que começou. Isso aqui é importante. Nós trabalhamos isso durante o nosso curso aqui do pregador de alta performance. Você não pode começar uma coisa e terminar em outra totalmente diferente. Isto mostrará o teu despreparo e o teu desrespeito com o ouvinte. O pregador em comum prega com uniformidade, harmonia, transição, pertinência. Ele prega com maestria. Não é como um tocador que toca um violão que agride as cordas sem saber criar os acordes, mas um maestro que habilidosamente compõe harmonicamente a mais bela canção. O pregador só pode subir perante o púlpito se tiver com a mensagem preparada.
Não seja infantil dizendo que o Espírito Santo revelará a mensagem na hora. Assim estará induzindo que o Espírito Santo é desorganizado. Lógico que o Espírito lhe inspirará. No entanto, não culpe o Espírito Santo pela sua preguiça. Deixa de ser preguiçoso e vai estudar. Aceitando a improvisação absoluta, esperando que o Senhor cuide da mensagem. Tem muitos que pensam que o Senhor vai fazer isso. É o pregador do improviso. É absurdo. Nada tem a ver. Isso é negligência, isso é preguiça, isso é inércia com a inspiração do Espírito Santo no momento de emergência. Então, procure estudar. O pregador deve entender que está na condição de profeta e não de artista. O propósito da mensagem não é a exibição do pregador, mas sim a transmissão da mensagem divina com o fim de alcançar o resultado desejado. O pregador deve ter uma mensagem específica para cada situação ou evento, ou seja, aniversário de líderes relevantes, Natal, culto fúnebre, casamento, virada de ano. Isso aqui é muito importante. Você tem que aprender a ter uma mensagem para velório. A minha primeira mensagem no velório foi um desastre, principalmente porque era uma amiga. Uma amiga que era mãe de um dos melhores amigos. Aí para mim me acabou naquele dia porque eu não soube na época manter meu controle emocional e para mim eu não sabia se eu chorava ou pregava. Mas devemos manter o controle emocional. Já no velório da minha mãe eu mantinha mais ou menos uma calma, mas também não vingou muito. Então temos que manter essa calma para realizar um casamento também. Tem que saber realizar um casamento. Tem que saber realizar um culto fúnebre. Tem que saber realizar um aniversário de 15 anos. Tem que estar preparado para todas as situações, para um Natal, para momentos festivos. Então você tem que estar preparado, você tem que ter ler o livro de celebrações. Ler o livro de celebrações para você poder entender. Você chamando para pregar ali no culto de Natal, virada de ano. Você tem que ter mensagem específica para essa situação. O conhecimento de Jesus poderia ser eliminado somente. O conhecimento de Jesus poderia ser limitado somente aos céus, mas ele conhecia culturas, etnias, os costumes de modo geral. As suas parábolas revelaram o alto grau de conhecimento de Jesus. O pregador em comum deve ler o texto pelo qual fará a exposição quantas vezes forem necessária. O pregador em comum prega o que vive, por isso sua mensagem deve ser simples. Apesar dela ser simples, deve ser com poder. Um sermão poderoso é feito por homens santos, homens íntegros, produz sermões eficazes. A pregação consistente, sólida, teológica e brilhante apresentação glorificará ao Deus Todo-Poderoso e alcançará os perdidos. Portanto, o maior perigo não vem de fora, mas de dentro. Não há maior tragédia para a igreja do que um pregador ímpio e impuro no púlpito. Um ministro mundano representa um perigo maior para a igreja do que falsos profetas e falsas filosofias. É um terrível escândalo pregar a verdade e viver uma mentira. Chamar o povo à santidade e viver uma vida impura. Um pregador sem piedade é uma contradição. Um inaceitável escândalo. Um pregador sem piedade presta um grande desserviço ao reino de Deus. Portanto, nosso objetivo nesta mensagem, nesta aula, é que você busque conhecimento e paixão pela palavra de Deus, porque ela é nossa ferramenta de estudo.
ela é nossa ferramenta de trabalho. Sem ela, você não pode pregar. Eu aconselho você ler todos os livros do Gilton Moraes, para você entender sobre pregação, sobre homilética. Eu sou apaixonado por livros de homilética. Onde tem livro de homilética eu posso tê-la, eu tenho em mãos o livro de homilética. Por quê? Porque os livros de homilética eles vão trazer grandes possibilidades de como você pregar um sermão. Espero que Deus, meu desejo é que Deus abençoe você, seu ministério, sua casa, sua família. Com certeza eu pedi para você fazer anotações aí, faça anotações, tá bom? Dê um resumo em cada aula estabelecida, tá bom? Que você adquira muito conhecimento, que Deus alavanque seu ministério de forma extraordinária. Em nome de Jesus.